Então esse log a gente vai ver ele aqui, ó. Então na programação, na prática, a gente diz: comece uma transação, start transaction, certo? Olha o que ele está falando aqui, ó. Não tem nenhuma transação ativa. Vamos pegar a tabela mais besta aqui do nosso sistema, que é a tabela de usuários. O primeiro comando para listar o conteúdo da tabela de usuários é mostre asterisco tudo da tabela usuários. Ctrl E, executou. Olha só. Não tem nada. Tá todos os campos, né? Isso. Agora o que eu vou fazer? Ah, legal, não tinha percebido, ela mostra embaixo. Tá vendo aqui, né? Ó? Tô vendo. Tudo branquinho. Então eu vou começar a inserir, ó. Coloque dentro da tabela usuários, nos campos ID, nome, login, senha, e-mail. Esse aqui eu não vou informar nada não. É o primeiro cara que eu estou incluindo. Ó, data de alteração, data de inclusão, nada disso eu vou informar. E ativo. Os valores. Tá vendo, ó? Na mesma ordem. Nome, ADM, administrador, login, ADM, senha 1234, e-mail, a gente coloca suporte @suporte.com.br, e se ele está ativo, está ativo. Inserir. Olha o que ele está falando agora, ó. Tá ativo. Tem uma transação ativa. Isso, tem uma transação ativa. Então, se eu voltar aqui e tentar inserir de novo, olha o erro que ele estava falando. É por conta da transação ativa? Não. É porque é uma violação de chave primária ou única. É a integridade de número 2. Certo? Aí o que acontece? Ou é a chave primária ou a chave única. Nossa, você sabe que a chave única é o login aqui na nossa tabela. E a chave primária é o ID. Eu estou gravando o ID 1 login ADM. Vamos verificar se esse cara já está lá dentro. Já tem o ID 1 e já tem o login ADM. Então foi uma violação. Tentou violar as duas chaves, certo? Como ele já tentou violar a primeira, o banco já nem tenta testar a segunda. Ele já gera logo uma exceção. Ok? Então ficou gravado aí o nosso ID. E a transação continua ativa. Aí eu posso vir aqui em transações e desfazer. Rollback. É confirmar. Commit é confirmar. Isso. Commit é confirmar. Você está certo que você quer desfazer o trabalho e perder tudo? Sim. Agora eu dei um rollback. Já era. Não tenho mais como dar um commit. O commit ou o rollback, ele encerra, certo? O commit, ele vai no log, copia o conteúdo do log, que é o da transação ativa, não tem mais, e joga definitivamente no banco. O rollback, ele vai no log e simplesmente deleta o conteúdo do log. Então não há mais nada no banco. Ok? Se a gente voltar agora aqui, ó, não tem nada. E eu posso executar de novo esse comando. Gravou. E agora eu venho aqui, ó, commit. Gravou. Se eu der um rollback, ele nem habilita, ó. E se eu digitar rollback? Ele executou, mas ele pegou tudo que tinha no log e deletou. Não tinha nada no log, então ele não deletou nada. Certo? Porque o commit já foi feito. Também podia digitar commit. Ele não vai gravar nada, porque não há transações ativas. Se eu voltar aqui, ó, brincadeira, ó. Não deixa, ó. Já está gravado, ó. Daí eu posso alterar a minha senha. Eu posso dar um update na minha tabela de usuários, dizendo que o campo senha é igual a 246. Se eu fizer isso daqui,
Ele vai pegar todo o banco de dados e vai deixar a senha igual a 246. Só que você diz, poxa, não era para ter feito isso, era para ter feito somente naquele usuário que eu cadastrei, e não em todos. Porque você não especificou nada na cláusula where. Então, nesse caso, ó, É condição, né? é a condição. Qual é a condição que você quer que ele faça? Por exemplo, está lá 246. Mas eu vou voltar para cá, ó, e eu vou inserir de novo o cara 2 agora. Não é administrador, ele é o Renato Matos. Login RCM. E senha 010101. Tá aqui a minha senha. O e-mail vai ser suportes. Executei. Commit. Veja bem, se eu voltar lá naquele comando update e executá-lo, eu posso dar uma análise, ó, como é que ficou o banco, ó. Olha só. Mudou de novo. Todo mundo, ó. Ah, tá. Ele ferrou. Certo? Então, o que acontece? Nesse caso, ele matou os dois. Eu queria que ele tivesse feito só para um deles. Então, eu vou dar um rollback. Vou voltar lá o select. Ó. Fiquei com o usuário Renato. Você viu que eu dei um rollback? Primeiro eu dei o update. Antes de dar um commit, eu conferi para ver se estava direitinho. Aí agora eu tô vendo que eu vi que tinha feito merda. Então eu tive como dar um rollback. Certo? Aí você fala, poxa, mas se eu dei o commit. E agora? Aí você tem que voltar o backup. Ah, tá. Entendeu? Você tem que voltar o backup, não tem jeito. Então, o nosso update ficaria legal se eu tivesse colocado quando id igual a 2, ó. Então, nesse caso, isso. Você vai falar aí que ele vai pegar só o cara 2, ó. Isso que eu vou colocar aqui um outro, porque 246 já tem. Executou, ó. Certo? Na hora que eu voltar lá no select, tá lá o cara, ó. Certo? Então tá feito. Aí eu posso criar um outro usuário. Um usuário 3. César Augusto. Augusto. E a senha dele 444. O e-mail do cara tá aí. Vou dar um commit. Tá aí o cara de número 3. E agora eu podia pegar somente o usuário 2 e 3 e setar a senha dele para 222. Então, na minha cláusula where, eu posso colocar o where id maior do que 2. Aí ele vai pegar o 2 e o 3. O 2 não, só o 3. Só o 3, né? Porque eu coloquei maior do que 2. Se eu colocar maior ou igual, aí ele pega o 2 e o 3. Certo? Fazendo senha igual a 222. Eu poderia colocar também menor do que 4. Aí ele vai fazer para todo mundo. End ID maior do que 1. Aí ele vai pegar o 2 e o 3. Porque o 2 e o 3 do que 4 e maior que 1. Quando você estiver trabalhando com intervalos, ao invés de você escrever isso, ó, vou executar aqui, ó. Certo? Vamos voltar lá. Tá lá os caras, ó. Tá fácil, né? Vou dar um rollback, ó. Tu acredita no outro curso que eu falaram isso aí, cara, mas uma confusão para entender, tá tão fácil de entender.
do rollback, do coisa, do commit, cara. Ah, que bom. Tá bem que você entendeu mesmo. Porque é simples, né? Não tem mistério, né? O intuito é que você aprenda mesmo e não é complicar. A forma de apresentar está muito boa. Ótimo. Então tem duas maneiras de fazer. Eu tenho várias maneiras de setar uma update, né? Eu posso utilizar, ó, aquele intervalo. Eu posso colocar, ó, ID, ao invés de colocar maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, né, que é a minha condição, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, ó, entre, between, 2 em 3. Se eu coloco a palavra between, então eu não preciso colocar where ID maior ou igual a 2 and ID menor ou igual. Você vê o tanto que eu economizo, ó. Eu evito de ficar repetindo a coluna e não preciso usar o operador maior ou igual, porque between é entre, né? Entre 2 e 3. Então os dois entram. Certo? Agora se você quer fazer o update somente no 2, não entrando nenhum nem 3, então você tem que colocar o where ID maior do que 1 and ID menor do que 3. Se estiver trabalhando por faixa, né? Porque não faz sentido fazer uma faixa para um cara só, né? A gente coloca logo o where ID igual a 2 logo. Certo? Certo? Isso, direto. Mas isso aqui, porque às vezes você precisa, por exemplo, pegar todo mundo que mora num determinado bairro da sua empresa e você quer dar um aumento de 0,01%. Você não vai fazer o ID maior ou igual a 3, você não sabe nem como é que está o seu cadastro lá. Então você pega quando bairro igual a um determinado bairro, entendeu? Ou então você pode fazer também um update por faixas. O ID em 2 e 3, ó. Então o que ele vai fazer? Quando o ID for igual a 2 ou ID for igual a 3. Isso é muito mais fácil. Vou executar aqui, ó. Isso é muito mais fácil usar o in do que você usar um ou. Por exemplo, se eu inserir mais um cara aqui no nosso banco, inserir mais um, ó. Commit. Vamos lá no nosso select. Tem um 4 aqui. Se eu quiser fazer um update no 2 e no 4, certo? Lá o meu update, fazendo assim desses caras a. Então eu posso colocar, ó, where ID in e 4, certo? A gente voltar, ó. Tá aqui os dois com o update executado. Ou então, é muito melhor usar o in, nesses casos, do que você usar, ó, isso daqui. Where, por exemplo, senha igual a BBB, where ID igual a 2, ou ID igual a 4. Certo? Então a prática é aquela outra lá mesmo. Isso, é a prática, ela é a mais rápida. No caso o in. O in é mais rápido do que o ou, certo? Certo. Aí você diz, então vou sempre usar in. Tá, não é assim também. Por exemplo, quando você quiser fazer uma condição de busca, que é um filtro por nome, você não tem como usar um ou. Ou não tem como usar um in. Sim. Assim, você tem que saber. Você quer saber como é que você vai... Por exemplo, você quer pegar todo mundo que começa com A ou com B. E aí, como é que é um in? Então aí já vamos ver uma outra brincadeira, certo? Ó, vi que eu passei todo mundo para B, ó.
Então, nesse caso, ó, eu posso fazer ó, select asterisco from usuários. Então, a gente viu que para números, eu posso usar os operadores maior, maior igual, menor, menor igual, between. Renato, só um instantinho, por gentileza, desculpa. Ok, tudo bem, eu vou aproveitar e gravar aqui.